Antes de prosseguir com esse vídeo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, vocês vão acompanhar aqui imagens do treino do Flamengo, o penúltimo antes do jogo contra o Palmeiras, esse jogo que é decisivo contra o Palmeiras, jogo de 6 pontos. O Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu, treina novamente neste sábado para enfrentar o Palmeiras no domingo pelo Brasileirão. Palmeiras que é líder com 4 pontos na frente do Flamengo. O Flamengo precisa encurtar aí para pelo menos 1 ponto, né? Não pode deixar o Palmeiras desgarrar. Na pior das hipóteses, manter ali os 4 pontos de diferença, mas é quase que uma obrigação o Flamengo vencer, né? O Flamengo que tem o retorno de alguns titulares, como o goleiro Agustin Rossi, também a zaga, né, com Léo Pereira, Léo Ortiz, o Varela, que deve ser o lateral direito, já que o Wesley está suspenso, também na direita o Alexandro retornando, e aí a gente tem provavelmente Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, e aí a dúvida, né, se ele vai com Cebolinha ou Michael e Bruno Henrique, ou até mesmo se o Pedro entra jogando. O Arrascaeta falou sobre o confronto. Como você falou, Palmeiras, Flamengo sempre estão disputando coisas importantes, são quem tem chegado sempre em instâncias finais. Então é um jogo bonito de se ver, de se jogar. Poderíamos ser um clássico, assim que é um jogo que a gente sabe que necessita pontuar para encurtar que eles estão no primeiro lugar. Assim que, bom, como falei, vai ser um jogo muito difícil, mas um jogo que é bonito de se jogar. A informação que saiu aqui é que na proposta que está chegando para o Flamengo, que o staff do jogador recebeu do Aldo Rail e das outras 2 propostas que o Michael também deve receber, são clubes do mundo árabe, e ele gosta muito de atuar no mundo árabe. A proposta que o Michael vai receber é com salário de 1,5 milhão por mês. Tá? O Michael vai receber uma proposta de 1,5 milhão de salário por mês. Isso me preocupa, por quê? Geralmente, quando eles sobem muito o salário do jogador para fazer a proposta, eles diminuem. Eles fazem muito, os árabes fazem muito isso, os clubes do mundo árabe. Eles jogam nas alturas as luvas e o salário do jogador, mas o valor para o clube eles jogam lá embaixo. Então me preocupa, tá? O Flamengo não pode também dar mole. O Flamengo não pode dar mole nessa situação do Michael. Mesmo a torcida está reclamando, ele não está bem, a gente sabe que ele não está bem, mas o Flamengo não pode dar mole nesse caso do Michael. O Flamengo tem que cobrar, no mínimo, o que gastou no jogador, tá certo? Se não me engano, nessa segunda vinda do Michael foi algo em torno de 7, 8 milhões de euros. O Flamengo deveria tentar recuperar esse valor. Falar do Juninho, que está aguardando aí a chance para se recuperar no Flamengo, né? As matérias trazendo que o Juninho, infelizmente, né, que fez um gol até contra o Deportivo Táchira, um gol importante na Libertadores para a gente, mas o Juninho não está conseguindo se firmar e os torcedores já começaram a se irritar com o Juninho, né? O Shrek, né? O Juninho que faz a comemoração do Shrek. A galera tá irritada, mas em compensação fez até música para ele, né? No Maracanã, viralizou, muito legal a música para o Juninho, mas o jogador não está conseguindo se firmar. Eu espero de verdade que ele tenha oportunidade, que ele consiga se firmar. Não foi barato, não acho 6 milhões de euros barato. A gente está falando de mais de 30 milhões de reais, é um valor alto, tá? O Flamengo tem essa questão que a gente trouxe mais cedo, que não projeta aí, priorizar, no caso, contratação de atacantes. O Flamengo já está no mercado e já tem jogadores negociando. E atacante, segundo coluna do Fla, o Léo José, não é prioridade do Flamengo. Isso é perigoso, tá? Eu, sinceramente, penso que o Flamengo precisa, porque o Bruno Henrique não é centroavante. O Juninho, ele é muito mais um segundo homem e o Pedro é o único atacante para valer, único centroavante para valer que nós temos, tá? Eu, mais cedo, eu vi aqui, inclusive, o José Boto fez uma postagem com relação a um encontro, uma reunião que ele teve com o responsável pela esquadra, né, management deportivo, tá? É uma empresa que cuida da carreira de jogadores, especializada, tá? Ele postou esse encontro aqui, tá? Com o responsável. Eu apurei que é um amigo do Boto de longa data e a especialidade dele, jogadores argentinos, sul-americanos de seleção, tá? São jogadores de seleção, jovens,
tá? O Flamengo, então, ó, jogadores de seleção jovens. O Flamengo tá indo ao mercado buscar jogadores jovens de seleção. O Flamengo buscando jogadores ali na faixa de 17, 18 anos. Flamengo, ó, jogadores da seleção argentina. O Flamengo fazendo o scout. O Flamengo muda aí o foco do scout, né, para o mercado sul-americano. Isso fica claro para mim, mesmo eles não confirmando. Fica claro para mim que o Flamengo tem reunião com empresário de jogadores aí do futebol sul-americano que estão em seleções, e isso aí, cara, é o que o Boto faz de melhor, tá? Eu vou lembrar vocês, o Enzo Fernandes quase veio para o Flamengo, foi parar no Benfica. Quem é que estava no Benfica? O Boto. Ganhou milhões nessa operação, tá? Então, era a especialidade do Boto olhar para esse mercado sul-americano já lá no Benfica. Então, o Flamengo tá mudando, tá, esse perfil. O Flamengo, que eu sempre falei aqui que era muito importante o Flamengo começar a buscar o mercado sul-americano. O Flamengo contratou, depois dispensou o Richard Rios, perdeu o Richard Rios para o Palmeiras. Mas o Flamengo já contratou alguns jogadores sul-americanos. Hoje os destaques do Flamengo são a Arrascaeta, o Eric Pulgar, tem o De La Cruz. O Flamengo contratou o Alcaraz recentemente, mas não deu muito certo. Não esperaram também para ver se ele ia vingar ou não. Agora, o Flamengo tem o Vinha. Cara, são muitos. Rossi, o goleiro. O Flamengo tem muitos jogadores sul-americanos. O Gonzalo Plata. Só que a questão não é essa, é na base. O Flamengo buscar na base ainda jogadores que estão chegando naquela idade ali para se profissionalizar, e o Flamengo trazer de seleção argentina, uruguaia. Cara, isso é espetacular. O Flamengo está fazendo o dever de casa certinho e eu espero que dê muito certo, né? E o que me passaram é que, para a questão de time principal, o mercado já está mais do que olhado, né? E os alvos já estão definidos e em negociação, tá? Então o Flamengo já negociando com os jogadores que vai contratar para a janela agora no meio do ano. Pode ser para a Copa do Mundo de Clubes ou aquela que termina no dia 2 de setembro, que é de julho até 2 de setembro. Flamengo também, segundo aqui o jornal O Dia, o Fabrício Lopes lá do jornal O Dia trouxe que o Flamengo tem interesse em contratar o lateral do futebol italiano, tá? Flamengo de olho em Dodô para substituir o Wesley, caso o Wesley seja vendido. O Flamengo então já tem um alvo para a saída do Wesley. O Flamengo já definiu um alvo para substituir o Wesley, tá? Então, o jogador aí, o Manchester City é o principal interessado também no jogador, né, no Wesley. Pep Guardiola já chegou, inclusive, a conversar com o lateral direito rubro-negro. Informações aí do jornal O Dia, que também a gente já tinha falado aqui no canal, e o Globo Esporte também já trouxe. O Flamengo espera conseguir aí uma de suas maiores vendas, cerca de 35 milhões de euros, e o negócio se concretizando, eles já estão mapeando jogadores ali para a lateral direita, que só vão vir se realmente vender o Wesley, tá? O nome que o jornal O Dia traz é o brasileiro Dodô, da Fiorentina, e que ele seria o principal alvo. Dodô foi atleta do Boto, quando o dirigente estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e chegou ao clube italiano em meados de 2022 por 15 milhões de euros. É um jogador caro, mas se o Flamengo vende o Wesley por 35 com 40 de meta e contrata o Dodô por 15 parcelado, o Flamengo já tem aí um grande lucro, já tem uma operação aí super interessante, tá? Então o Flamengo ainda não abriu negociações com o atleta, segue aguardando o desfecho aí da situação do Wesley, tá? Apesar da Fiorentina não ter conseguido chegar a um acordo com o Dodô por sua renovação contratual, o jogador tem vínculo até julho de 2027. Então o Flamengo vai ter que negociar, talvez, né, consiga um desconto aí, pagar menos pela questão do contrato, né? Que o jogador já não tem um contrato tão longo assim, tem mais 2 anos de contrato, mas é diferente de jogadores que estão com 4, 5 anos de contrato. De repente se oferece ali 13, 12, consegue, né? Com metas, você consegue ali contratar o Dodô, tá? Jogador aí de 26 anos que então pode interessar ao Flamengo.